Olá pessoal, meu nome é Lélio Correia. No canal nós tratamos aqui no momento, divulgando os resultados de uma pesquisa que eu desenvolvi ao longo de 12 anos, entre os anos 2000 a 2012, tema de natureza psicanalítica, tá certo? Inclusive, como eu sempre lembro, me permitiu essa pesquisa desenvolver uma teoria psicanalítica, toda fundada na afetividade. Nos vídeos anteriores, fiz a apresentação, porque, como eu sempre ressalto, a pesquisa me permitiu fazer constatações, me revelou algumas figuras, ou seja, revelações, e tirar algumas conclusões. Nos vídeos anteriores eu já apresentei as constatações que a pesquisa me permitiu fazer, por isso eu recomendo, ao assistir os vídeos, que assistam em ordem cronológica para facilitar a compreensão. Esgotada a apresentação das constatações que eu fiz, estamos agora na fase de apresentação das figuras que a pesquisa me revelou, tá certo? Hoje nós vamos tratar de outras duas figuras, que é a figura da hospedeira e do reprodutor, assim como eu chamei. Mas antes eu quero, como tenho de costume feito, tirar dúvidas. Uma pessoa me mandou uma mensagem pelo canal. Até semana passada não estava sendo permitido mandar mensagens porque nosso tema aborda assuntos referentes a criança e adolescente, já que a pesquisa, desculpa, eu não falei, teve como objeto o comportamento dos filhos de famílias desestruturadas. Então, agora o YouTube parece que voltou a liberar a formulação de perguntas. E aí uma pessoa me perguntou o que acontece no caso do rompimento dos fluxos afetivos, seja paterno, seja materno, ou ambos, provocado pela morte, né, do pai, da mãe ou de ambos. Na época, eu também atento a isso, eu tive o caso de uma família que são 3 meninos, na época eles tinham 8, 9, 10 anos, mascadinho, e o pai faleceu. E então eu achei aquela situação merecedora de observação. Então isolei aquela família e passei então a acompanhar o comportamento daqueles 3 meninos. Esses 3 meninos, até hoje, porque eu tenho como obter informações, nenhum dos 3 se enquadrou, o comportamento de nenhum dos 3 se enquadrou naquelas 4 situações que a pesquisa me mostrou, né? Situações que as pessoas que passam por aquelas experiências de vida, de rompimento dos fluxos afetivos, comportamentos que elas iriam desenvolver. Então, nenhum dos 3 se enquadrou naquelas 4 hipóteses que eu vou falar mais à frente. Entretanto, tive outros casos de rompimento do fluxo afetivo do pai, geralmente do pai, pelo evento morte, né? Chamei de evento morte. E o caso de uma menina que ela me revelou depois que, quando ela ingressou na adolescência, ela passou a consumir drogas para suportar a dor da perda do pai. Conheci também o caso de um menino que ele perdeu o pai com 4 ou 5 anos de idade e ele
desenvolveu uma personalidade narcísica e um transtorno psíquico, acumulando neurose e psicose, inclusive no caso da psicose com paranoia, tendo delírios inclusive. Fluxo afetivo paterno rompido pela morte do pai, tá certo? Então, foram 3 situações com 3 comportamentos distintos. No caso da morte, né, do rompimento do fluxo afetivo pela morte, foi o que eu pude constatar na época, tá certo? Como eu havia anunciado, no vídeo de hoje eu vou tratar de 2 figuras que a pesquisa me revelou, que na época, lembrando, quando eu iniciei essa pesquisa, eu era só advogado, tá certo? E como eu não tinha formação como tenho hoje em psicanálise, eu de vez em quando me socorria de psicólogos, geralmente psicólogos, quando eu conhecia um psicanalista, e apresentava para eles aquele quadro para saber se eles conheciam, e muitas das vezes não tinham ainda noção do que se tratava, e eu então era obrigado a dar nome àquilo que a pesquisa estava me revelando. Assim foi o caso dessas 2 figuras que na época eu chamei de hospedeira e reprodutor. E o que é isso? Essa figura, falando primeiro da figura da hospedeira, ela aparece na hipótese da paternidade precoce. E como é que isso se passa? O que eu observei? Tinha a família, certo? E aí, só para recordar, abrindo aqui um parêntese, isso aqui é o fluxo afetivo paterno e o fluxo afetivo materno, aqui o fluxo afetivo conjugal, tá certo? E esses fluxos afetivos, na minha teoria psicanalítica, eu sustento que são campos de energia afetiva por onde circula o afeto, né? Por onde circula o amor, alimentando a alma de cada uma dessas pessoas, ok? Então, como é que surgiu essa figura da hospedeira? Eu vou identificar no caso do menino, filho de família desestruturada. O que vai acontecer? Ele vai, pela separação dos pais, tá certo? Vai haver um rompimento do fluxo afetivo. Só a canetinha. Meu amigo Gil. Obrigado, Gil. Vai haver um rompimento do fluxo afetivo conjugal, ok? Aqui. E aí a família se desestrutura, no caso pela separação, tá certo? E esse menino, porque vai chegar, por conta do rompimento do fluxo afetivo conjugal, vai chegar menos amor na alma desse menino, né, dessa criança ou desse adolescente. Esse fato vai ser comunicado, como eu sempre digo na minha teoria, à mente inconsciente, tá certo? E aqui então vai se formar, aqui, a alma vai registrar isso no inconsciente, e o inconsciente vai pegar esse registro e transformar numa lesão psíquica. Ok? E aí, como é que surge essa figura da hospedeira? Esse menino, como quem tivesse buscando recompor o ninho dele que foi destruído, ele vai em busca de uma mulher
tá certo? Para fazer nela um filho ou uma filha. Mas ao mesmo tempo, o que eu observei é que, como esse fato desse rompimento do fluxo afetivo conjugal dos pais vai gerar essa lesão psíquica nele, né? Ou seja, isso se posiciona na mente inconsciente. Para a mente inconsciente, o que eu observei? Essa lesão psíquica é como se fosse um corpo estranho. E uma das maneiras, e por que ele vai buscar uma fêmea para poder fazer um filho nela? Ele vai buscar para poder, entre outras coisas, como disse inicialmente, como se quem estivesse querendo recompor o ninho, mas também para transferir esta lesão psíquica para esta criança que ele vai gerar. Para isso ele precisa de uma hospedeira que possa hospedar essa criança no ventre, para quem a mente inconsciente vai procurar transferir esta lesão psíquica geradora de dor psíquica. Então, para a mente inconsciente, ela entende, a mente inconsciente, foi o que eu pude observar, que desta forma, transferindo para essa criança que ele vai colocar no mundo, a mente inconsciente então se livra dessa lesão psíquica, porque entende que estaria transferindo esse corpo estranho, que é esta lesão psíquica, que gera dor, que causa dor psíquica, transferindo para esta criança. Mas, como eu disse, para pôr a criança no mundo, ele precisa de uma mulher, no ventre da qual ele possa hospedar uma criança. Então, esta mulher eu denominei de hospedeira. Entende? Bom, então, agora vamos tratar da figura que eu chamei de reprodutor na minha pesquisa. Que figura é essa? Como é que essa figura surge? Essa figura surge agora no sentido contrário. É a menina que tem a família desestruturada, geralmente pela separação dos pais, tá certo? E aí ela, como quem querendo recompor o ninho, tá certo? Por um lado, e por outro, da mesma forma que o menino, porque ela sofre essa lesão psíquica decorrente da desestruturação familiar, e, como eu disse, para o inconsciente, essa lesão psíquica é um corpo estranho e que causa dor psíquica. E uma das formas que a mente inconsciente encontra de se livrar desse corpo estranho, portanto, dessa dor psíquica, é buscando colocar uma criança no mundo para poder transferir essa lesão psíquica, tá certo? E aí então ela vai em busca de um homem, que eu chamei de reprodutor, para fazer um filho nela, para que ela possa transferir essa lesão psíquica, a mente inconsciente dela possa transferir para essa criança essa lesão psíquica, tá certo? E evidentemente que nesses casos a menina não se alia ao pai da criança, porque não teria sentido, porque a finalidade, ela se aproxima só para fazer dele um reprodutor, para poder transferir essa lesão para essa criança. Então, na verdade, a finalidade é só que reproduza, mas não pode ter o enlace, porque senão a mente inconsciente não consegue finalizar o projeto de transferência, tá certo? Então, no caso da menina, ela precisa de um homem. Este homem eu chamei de reprodutor. É bem característico isso. Isso eu vi demais na minha pesquisa, tá certo? As meninas, elas vão desenvolver maternidade precoce, tá certo? E o que eu observei ela não quer o pai da criança, ela só queria um reprodutor, com esta única finalidade. Em princípio, dando a impressão de que é
por instinto para recompor o ninho que foi destruído, o ninho familiar dela que foi destruído. Mas, por outro lado, também para transferir para essa criança essa lesão psíquica, porque é uma das formas que o inconsciente, certo ou errado, é uma das formas que ele encontra de se livrar dessa lesão, tá certo? É uma forma covarde, só que é inconsciente, tá certo? Então eu na minha pesquisa eu me deparei com essas duas figuras: a figura da hospedeira, que é o menino que vai desenvolver paternidade precoce, e a menina, no caso, então ela vai em busca de um reprodutor. Eu, na época, eu lembro que eu tive o caso de um rapaz. Ele já estava no 5º filho que ele fez em 5 mulheres diferentes. Inclusive, ele era um negro e ele foi adotado por pais brancos. Então não dava nem para dizer que ele não era filho adotivo. E aí o comportamento dele, lógico, inconsciente, ele ia de forma insaciável buscando hospedeiras para que pudesse hospedar filhos dele e ele transferir para esses filhos essa lesão que ele porta, que certamente não sabe que porta, o que é o mais grave, tá certo? Então já estava no 5º filho. E, na verdade, esse método que a mente inconsciente encontra, quer dizer, um dos métodos, né, que é para transferir essa lesão psíquica, é um método burro, porque ele só avoluma o problema, tá certo? Mas para a mente inconsciente, para ela é um alívio, ela entende que ela está se livrando disso. E outra coisa, como eu disse aí agora, isso pode acontecer uma única vez, mas pode ser que aquela pessoa, homem ou mulher, a mente inconsciente dela faça com que ela se comporte por mais de uma vez. No meu caso, desse exemplo que eu dei desse rapaz, ele já estava no 5º filho que ele colocava no mundo para transferir essas lesões, tá certo? Então, inclusive, esse comportamento, ele me revelou uma outra figura que eu vou tratar no próximo vídeo, que eu chamei de processo de transferência, tá certo? Porque é exatamente isso que eu estou falando agora, só que eu vou aprofundar no próximo vídeo, que é essa figura que a pesquisa me revelou, que eu dei o nome de processo de transferência, que, aliás, nesse caso, eu não inventei, eu não criei. Melhor dizendo, eu não criei, porque a psicologia, na época, os psicólogos que eu consultei já conheciam essa figura chamada, que eu dei o nome de processo de transferência, tá certo? Porque, na verdade, tudo isso é processo de transferência. Mas no próximo vídeo eu vou tratar especificamente dessa figura, ok? Pessoal, por hoje era isso que eu queria apresentar para vocês, essas duas figuras, que eu, na pesquisa, chamei de hospedeiro e reprodutor, que estão intimamente relacionadas com dois comportamentos que lá no final quando chegar na parte das conclusões que a pesquisa me permitiu, eu vou comentar, que é a maternidade e a paternidade precoce. Então, essa figura do hospedeiro e reprodutor estão intimamente ligadas a essas duas situações, maternidade e paternidade precoce, tá certo? Queria agradecer mais uma vez, pedir a colaboração de vocês. Se gostaram do tema, digam que gostaram. Se não gostaram, também se manifestem. É importante que façam manifestações, perguntas, dúvidas, até porque eu tenho reservado um espaço só para tirar dúvidas, ok? E não esqueçam de se inscrever no canal, até para dar uma força para a gente, e ativar o sininho para as notificações. Para cada vídeo que a gente for lançar, você vai ser notificado, ok?
Lembrando que meu e-mail é leliocorreia11@gmail.com, conforme aparece aí na telinha. Obrigado.